Olá, eu sou a professora Alessandra Badari e vim trazer hoje um conceito básico dentro da física. Para a gente começar a entender mecânica, a gente precisa começar a entender o que é velocidade média. E eu trago aqui para vocês a ideia de velocidade média. Bom, primeiro, física é entender conceito. Quando eu escuto algum aluno dizendo, olha, eu não gosto de física por causa da matemática. Calma. A matemática é uma ferramenta da física. A física é você entender o conceito físico que está ocorrendo. E o que é a velocidade média? A velocidade média há um tripé aí, que é velocidade, espaço e tempo. Eu vou falar de velocidade quando eu estiver falando de espaço e tempo juntos. Há até uma corrente na física que diz que espaço e tempo é uma coisa só, não dá para separar. E eu trago inicialmente para vocês a fórmula da velocidade média. Tem aluno que fala assim, não, me dá a fórmula que o resto eu me entenda. Então, velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. E o que seria ΔS? ΔS é variação de espaço. Variação de espaço que, se estivermos no sistema internacional, vamos trabalhar com metro. Se estivermos num sistema usual, podemos trabalhar com quilômetro, pode trabalhar com um sistema métrico qualquer, mas o internacional utiliza metro. E ΔT, o que é? É o intervalo de tempo. No sistema internacional, eu utilizo segundos. No sistema usual, eu utilizo horas. E aí, a velocidade média fica sendo metros por segundo, quilômetros por hora. Pode ser quilômetros por segundo? Pode, só se atentem ao que o enunciado está utilizando e está pedindo para vocês. E aqui eu quero fazer uma observação sobre variação de espaço. Por quê? Porque eu fui resolver um exercício com um aluno a semana passada, um exercício da PUC de São Paulo, que ele falava o seguinte: João saía do espaço inicial A, ia até o espaço B, e essa distância era de 72 quilômetros. Então, ele ia em 1 hora. E ele retornava em 1 hora também do B para o A. Então, ele saiu do A, foi até o B e andou 72 quilômetros em mais 1 hora. Qual a velocidade média que João teve? E aí, o meu aluno fez o seguinte, já sei, Ale, ele andou 72 mais 72, ele andou 144 quilômetros, 1 hora mais 1 hora, 2 horas, pronto, 72 quilômetros por hora. Certo, Ale? Errado. Eu falei variação de espaço, eu não falei trajetória, eu não falei distância percorrida. E é aí que está o segredinho da física, se atentar ao qual conceito ela está utilizando. Variação de espaço é espaço inicial menos espaço final menos espaço inicial. Então, a variação do espaço é, ele foi para onde? Ele foi até o B, voltou para o A, então o espaço final dele é o A. E ele saiu da onde? Ele saiu do próprio A. A hora que eu faço isso, eu saí daqui, fui e voltei, 0. Independente do tempo que ele tenha levado, a velocidade média na teoria física foi 0, porque a variação de espaço foi 0. Eu saí daqui e retomei aqui. Então, a gente vai diferenciar. Variação de espaço não tem a ver com a trajetória. Independe da trajetória. Independe da trajetória. E o que depende da trajetória? O
que depende da trajetória se chama distância percorrida. Pode a distância percorrida ser igual à variação de espaço? Pode, mas se nós pensarmos então aqui, se nós pensarmos, vou dar um outro exemplo e vou parar de ser A e B para vocês não acharem que a gente só pode ter isso. Eu saí do quilômetro 0, certo? E aí, eu estava andando numa rodovia, resolvi entrar, parei aqui, dei uma volta, continuei para cá, dei uma outra volta para cá, retomei para cá e cheguei no meu destino final. Meu destino final era o quilômetro 100 e eu levei 2 horas para chegar. Então, qual foi a minha velocidade média? Minha velocidade média foi ΔS, que é 100, espaço final, 100, menos espaço inicial, sobre tempo. Certo? Tá, então eu fiquei com 100 dividido por 2, 50 km por hora. Perfeito. Mas isso quer dizer que eu andei 100 km? Não. Isso quer dizer que a minha velocidade média foi de 50 km por hora. A minha distância percorrida, eu vou saber a hora que eu olhar no velocímetro do carro, ou a hora que eu olhar no meu relógio e eu tenho um sistema métrico, no celular. E a hora que eu olho, eu falo assim, ah não, eu andei na realidade 200 quilômetros. Esta parte aqui deu 100 quilômetros de distância percorrida. Então, atentem-se a essa diferença. E eu queria fazer uma observação também. Caso o exercício te dê, por exemplo, 72 quilômetros e ele queira a resposta em metros por segundo, né? Se eu tiver 72 quilômetros por hora, para eu passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. E é assim que eu transformo uma velocidade de quilômetros por hora em metros por segundo, certo? Vamos ver se a gente entendeu o que é velocidade média, se a gente sabe fazer uso da fórmula, do conceito. Vem aí um exercício. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 120 metros em 20 minutos? Primeiro, transformar 120 metros em quilômetro. 1000 metros, 1 quilômetro. Então, eu tenho 1,2 quilômetros. Transformar minutos em hora. 20 minutos. Para eu transformar em hora, eu vou fazer o seguinte. X 60 minutos, 1. X igual, multiplique em cruz, fico com 20 sobre 60, 1/3 de hora, certo? Vem para a fórmula. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, e aí eu tenho 1,2 sobre 1/3, sem ter medo de fração. Tá embaixo no denominador? Multiplique invertendo. Então, fica 1,2 vezes 3 sobre 1. Eu tenho como resposta uma velocidade média de 3,6 km por hora, alternativa B de bola, certo? Bom, é isso. Muito obrigada e até uma próxima aula.